Jesus para todo o povo de Deus, para os ouvintes. O que eu quero relatar aqui é o que aconteceu comigo, né? Às vezes eu fico aqui contando bênçãos e vitória, mas também eu já passei por grandes tribulações na vida, por grande sofrimento, por grande amargura, dor, angústia. O que eu vou falar aqui, eu quase não conto isso porque eu acho meio doloroso. Toda vez que eu falo, eu já tentei contar isso aqui, eu embucho, eu me desespero, mas eu tenho que falar. Isso serve de alerta para aqueles o qual tem o chamado de Deus, está na obra e muitas vezes deixa de fazer aquilo quanto o Senhor está mandando para ir fazer coisa que não é do agrado de Deus. Então, quando Deus chama a gente para a obra, é obra. E até o nosso trabalho, nós tem que saber, né? Porque tem vários tipos de trabalho, vários tipos de meio da pessoa ganhar dinheiro sem ir pegando tudo que aparecer pela frente. Quando foi um determinado dia, eu e minhas crianças ali, né? Eu cuidando das minhas crianças, porque eu fui pai e mãe dos meus filhos, né? Todo mundo sabe, as pessoas que me conhecem sabem. Fui pai e mãe. O pai abandonou os filhos pequenos e ali não ajudava. Era raro ele ajudar um pouco. Então ali era eu e eu mesmo, fui pai e mãe. E ali, um determinado dia, uma mulher lá de Mineiros, ela era candidatou para prefeita, chamada Neiba, todo mundo sabe, conhece. Todo mundo sabe da minha história ali, o que aconteceu comigo. E ali eu peguei, ela me chamou para ir trabalhar em política. Aí eu falei, não, trabalhar em política. Ela falou, não, só se você ser cabra eleitoral, porque eu vejo assim que você é uma pessoa assim que adapta com as pessoas, todo mundo gosta de você, então vai ser bom para mim. Aí eu não vou mexer com isso não, eu expliquei, né, que eu estava na igreja, que a gente não envolvia em política e tal, ela me entendeu. Mas aí ela disse, não, Ilma, é só para você cuidar dos cabos eleitorais, você não vai sair na rua, é só para ficar cuidando deles. E eu te pago um salário e meio, e te dou uma cesta, e depois eu te dou, se eu ganhar, eu vou te dar um presente muito valioso. Veja só. E eu analisei aquela situação a noite inteira. Falei, amanhã eu te dou a resposta. Quando foi no outro dia, eu dei a resposta que sim. Foi trabalhar para ela ali. Ei, menina, o inimigo vem de sapatinho de algodão. E quando Deus fala com a gente, não adianta teimar. E ali fui envolvendo aquilo ali. E naquela época era 3 meses, né, que as pessoas trabalhavam, era 3 meses. E ali eu trabalhando ali e tal, ela tava cumprindo com o que ela falou. E eu fui assim como que os evangélicos vestem de uma forma diferente, né? Aí as minhas amigas já começou lá, nossa, Ilma, veste essas roupas desse jeito não. Aí começou os meninos lá, essas roupas suas vai enroscar, que a gente subiu na caminhonete, né? Vai enroscar, não, põe uma roupa mais curta e tal. E eu fui lá e comprei outras roupas menores e assim por diante. E daqueles 3 meses lá, eu bem desviei, já vou falar logo assim, eu desviei. Quando foi um dia, chegou um irmão lá, o qual, esse que orou para mim, eu gostava muito dele. Ele estava lá na cidade. E aí minha irmã pegou e falou para mim assim, ó, né, vamos lá, o irmão Alexandre tá lá na igreja, vai dirigir o culto 2 horas. Falei, não, então eu vou. Quando eu fui lá, no culto, Deus usou ele para dizer assim para mim, que era para mim voltar e ficar na posição que ele me colocou, senão ele ia tocar no mais precioso meu, qual não ia ter retorno, que ele não queria me ver lá, no meio daquele povo lá não, ele queria ver eu na casa dele. E aí eu fui lá na frente, falei assim, Senhor, espera só mais um pouquinho, tá faltando poucos dias já, e eu marquei um compromisso com a mulher lá, e aí eu não posso quebrar, veja só. Quem eu tinha que ouvir imediatamente não era a voz de Deus e deixar a do homem? Não.
como eu fiz um compromisso com a mulher, então Jesus podia me esperar. Aquilo eu creio que para Jesus aquilo lá foi um abuso, né? Hoje eu meditando agora, pensando agora, né? De escolher a mulher e deixar Jesus por último, né? Não foi nada não, menina. E aí faltando 3 dias para terminar, e aí ia ter um comício lá no meu setor lá, e aí estava formando lá aquele, né? E para ter o comício, eu falei, esse acho que é o último que eu vou, o último comício que eu vou. E aí, pronto, né? E já vou voltar para casa de Deus. O meu filho tava mais meu irmão, né? Lá para pediu que ia para o Rio, lá para um córrego lá mais meu irmão. Eu cheguei, não, aí eu fui, foi assim, aí eu fui pro serviço, né? Chegou lá, me deu uma tristeza, uma choradeira, Jesus falando comigo. Eu fiquei desesperada e só chorando, chorando. E na época eu criava uma menininha de uma mulher lá que eu tinha pegado e era desse menino meu, sabe? Ele falou, mãe, eu achei uma menininha ali abandonada, vamos criar ela. Então eu tinha adotado essa criança. Essa criança era desse filho meu. E aí, sabe, meu filho, ele gostava de jogar bola, só que aí ele já não queria jogar bola mais. Ele ficou um menino assim que não ficava mais só dormindo em casa. Aí eu cheguei 10 horas em casa. Ele estava se preparando para sair mais meu irmão pro Rio. Aí eu peguei e falei, meu filho, não vai não, mamãe veio para ficar com você. E aí ele falou, não, vou mais meu tio ali, eu não vou. Logo eu venho. Aí eu falei assim, não vai não, meu filho, você vai morrer. Comecei a chorar. Ele falou, mamãe, como que eu vou morrer lá, mas se a água mal tampa meus pés? E aí eu fui para casa. Naquilo eu fui embora chorando. Pedi para minha sobrinha cuidar da menina e eu fui embora dormir. Eu falei, parece que eu tô até com um problema no meu coração, tanta tristeza e angústia. Fui embora para minha casa dormir. E naquele momento meu filho foi e voltou e ficou lá no campo. E formou um temporal. E ali eu dormindo, não tava vendo nada não. Menino, cai um raio, né, lá no campo. E no meio de 10 crianças atingiu somente o meu. Meu filho, todos os dois é uma benção, mas assim, o que esse era o caçula e ele era risão, ele era brincalhão, ele alegrava a casa, sabe? Então, assim, pra gente olhar assim, ele era um menino assim, o qual ele a gente ia sentir muita falta dele, que qualquer filho que, que morre, que, né, a gente sente falta, mas assim, ele era um menino assim, totalmente diferente. Caiu lá o raio nele. E aí, minha irmã, e aí eu tava em casa sonhando. Eu tava sonhando, mas aquilo lá era uma revelação, né? Que meu filho vinha correndo, batia na porta e dizia: Mãe, 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 me acorde que me queimei, eu me queimei. Quando eu abri a porta, ele caía nos meus braços. Escorria sangue pela boca. E eu desesperada. E chacoalhando ele assim, sabe? Naquele momento a minha irmã entrou. Entrou e eu falei, maninha, graças a Deus, a minha irmã viu, mané. Eu falei, graças a Deus que você entrou, que eu tava num pesadelo, eu disse pesadelo, né? Um sonho muito forte aqui. Que meu filho tava queimado e morria nos meus braços. Ela falou, maninha, não, ele não morreu não, mas ele tá lá no hospital lá e caiu um raio lá no campo mas ele tá bem. Eu falei, não tá não, porque ele morria nos meus braços. Eu já falei, eu já sei. Aí lembrei que Deus falou que ia tocar no mais precioso, o qual não ia ter retorno se eu não voltasse. Quando eu cheguei lá naquele desespero, meu filho já tinha partido. Eu naquele desespero, falei, é culpa minha, é culpa minha. Fiquei revoltada. O meu outro filho ficou revoltado. E eu falava, meu Deus, para que Jesus fez isso? Eu sentia assim que parece que Jesus tinha sido mal comigo. E eu falava, para que o Senhor fez isso? Porque o Senhor fez isso? Eu ia voltar. E aquele desespero. E o meu outro filho tentou suicídio 2 vezes. Pegou os remédios controlados, que aí eu passei a tomar remédio controlado, que eu não conformava com aquela situação, eu desmaiava. Não, pensa de que forma eu fiquei. E aí o médico passou remédio controlado para mim tomar.
E meu menino pega e vai e bebe 22 comprimidos, primeira vez. Não, ele bebeu 16. Depois ele bebeu. Aí o médico, levei ele no médico, fez lavar e falou, mas não, ó, não deixa ele pôr nada na boca mais, que é perigoso. Né? Se ele beber de novo agora, é perigoso. E ele foi e bebeu 32 comprimidos depois. Voltou e bebeu, passado uns 2, 3 dias, bebeu 32 comprimidos. Aí o bombeiro levou ele para o hospital. E eu fui. Chegou lá e eles falaram, não tem jeito mais. Não tem jeito da lavagem, que deu alergia. E aí eu peguei revoltada, até naquele momento eu estava revoltada. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou humilhar. Eu vou se humilhar na presença de Deus. E eu fui assim lá no Hospital Samaritano de Mineiro, eu fui pro corredorzinho assim, tô ajoelhada, eu tava era gritando já com Jesus. Jesus, tem de misericórdia, não faz isso não. Pra que o Senhor me deu meus 2 filhos, vai levar meus 2 filhos? Tenha de misericórdia, faz alguma coisa, meu Pai. E ali eu estava aquele desespero falando com Jesus. Senhor, tenha de misericórdia. Quando o médico falou assim que meu filho não ia ter jeito, eu levei o dedo no nariz dele e falei, ele não vai morrer, porque para que Jesus me deu 2 filhos e vai levar tudo? Para quê? Para que ele está fazendo isso comigo? Ele não vai morrer. E ali eu não sei nem de que forma eu estava ali. Eu senti uma mão me tocava, que eu olhei a enfermeira, falou, mãe, acalma, aconteceu um milagre. O seu filho vomitou os remédios tudo em bola. E ele voltou e vomitou. E agora a gente não vai dar um medicamento e nós vai conseguir, nós vai salvar ele está bem agora. Eu levantei e falei, Senhor, muito obrigado, nunca mais eu vou envolver nesse tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas vê o modo de eu agir, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas trocar Jesus por política, trocar Jesus por, né, as pessoas aí de qualquer forma ficam idolatradas em político. Por isso que eu nunca tinha falado isso, hoje que eu tô falando, sabe? Das pessoas já aqui em Costa Rica sabem da minha história, né? Na cidade mineira abalou, todo mundo sabe da minha história. Então uma coisa eu digo, gente, vamos ficar na posição, não envolve com nada não, é Jesus e pronto. Se não for fazer nada também fica quieto, mas não sai da posição assim, de uma forma assim, o qual envolvendo outras coisas, porque ali os políticos ficam idolatrados no político, né? Esquece de Jesus e cada vez os nossos passos vai caminhando mais para o lado do mal. Eu não sei o que tem, eu peço até desculpa, nem todos os políticos, mas não sei o que tem, porque pode observar que é muito problema. Aonde envolve política, há muito problema. Então é isso aí. E eu tô contando isso aqui para que as pessoas venham meditar, né? Meditar e ouvir a voz de Deus. Quando Jesus falar, a gente não pode temer, não. E tipo assim, ele cuida de tudo, né? Então o que eu imaginei? Falei, não, eu tava passando uma prova, né? Falei, eu vou trabalhar lá para me dar uma vida melhor para meus filhos. Mas Jesus não queria eu ali. Ele é dono do ouro e da prata. Ele podia me abençoar de outra forma, como ele está abençoando agora, né? Então ali eu achava que aquela oferta ali ia ser bom para mim e eu tinha que correr atrás. Eu tinha que ir para lá, né? Mas uma coisa eu digo, não faça isso. Não troca Jesus por política, não troca Jesus por esse tipo de coisa, não. Isso aí não agrada a Deus, não. Ficar ali na rua enganando, mentindo pro povo, fazendo bagunça, então correndo atrás de um homem. Então, não. Isso aí eu não acho certo, não. O certo nosso é ficar em silêncio, porque nós temos que votar. Vai lá, vota e pronto. Nada de envolver no meio deles lá. Faz a nossa parte e pronto, né? Isso é o que eu tinha para falar agora à tarde, né? O Espírito Santo de Deus continua falando no coração de cada um e reflete bem essa história aí, né? O fato acontecido por eu não ouvir a voz de Deus. Assim, tipo assim, eu ouvi, mas diz assim, espera só mais um pouquinho.
E Jesus, ele não tem esse negócio, espera só um pouquinho não. Se ele fala é agora, né? Ah, espera aí um pouco, né? Colocou o quê? Colocou o homem na frente de Jesus. Então, nós nunca pode fazer isso. O Espírito Santo de Deus fala fortemente no coração de cada um neste momento. Amém?